Namaskar, bom dia, queridos. Eu sou a Adriana, sou a professora de língua portuguesa de vocês. De certo que teremos mais um ano desafiador, né? Porque as palavras têm um poder muito grande, vocês vão ver isso durante as aulas de literatura que teremos. E isso cabe também ao que diz respeito ao nosso aspecto astral, porque a gente não é só carne e osso, né? Então a gente tem que prestar atenção às palavras que a gente usa para a gente saber e entender a força que ela tem. Não é um período difícil, é um período desafiador e nós vamos vencer esses desafios. Sei que o nono ano de vocês deve ter sido um ano muito desafiador e que vocês devem ter uma série de dúvidas, mas confesso que eu ainda não tive acesso ao que eles chamam de aulas de reforço para vocês que estão agora no primeiro ano. Então, como eu acho que vida é vida que segue, nós vamos começar, de fato, com o conteúdo do primeiro ano, tá bem? E vocês vão perceber uma coisa, não é um conteúdo difícil, nada é difícil, tudo é um grande desafio. Então, nós vamos começar com o conteúdo de literatura, que vamos ter o conceito do que é literatura, depois a gente vai ter o conceito de texto literário e não literário, conotação e denotação, e a gente vai perceber que a literatura está atrelada à história. Ela não anda de maneira solitária. A gente vai ver isso pelas escolas literárias que vamos estudar, o classicismo, né, o quinhentismo, o barroco, enfim, mas cada uma a seu tempo. Então não precisam ficar loucos, porque a gente vai ter um tempo para isso. A gente só não pode perder tempo. Então, quando eu digo que a literatura ela está atrelada à história, eu quero dizer que a literatura, ela, quando eu falo que é arte da palavra, ela é arte da palavra escrita, tá bem? Vocês têm que ter isso na cabeça de vocês. E a literatura é a expressão do pensamento do homem de acordo com o período histórico em que ele vive. Quando eu digo isso, que ele é a expressão do pensamento do homem de acordo com o período da história em que ele vive, aí a gente vê o quanto que a literatura está entrelaçada com a história. Para a gente entender esse processo literário, a gente tem que entender o processo histórico. Quais são os movimentos que foram feitos durante todo esse tempo, de que maneira eles aconteceram, né? Qual tipo de revolução acontecia naquele momento. Isso é uma coisa. Aí a gente vai ver, por exemplo, que na era medieval, o homem ainda era medieval, né? Ele tinha um jeito de pensar. Aí, para poder se expressar, ele construiu alguns textos. E aí a gente vai ter que ver como que funciona esse tipo de texto. Nesse momento, essa construção desse texto, a expressão desse homem desse período. E aí, por exemplo, tinha um nome para essa produção literária dentro desse período. Por exemplo, o homem, no período medieval, se expressando, mostrando aquilo que estava sentindo, ou seja, a literatura naquele momento, naquele período, era um jeito, mas depois vem outro período histórico, vem outro pensamento do homem que vai mudar. Quando muda o pensamento do homem, muda a maneira de pensar, muda a maneira de escrever e muda o tempo literário ou escolas literárias. Está dando para vocês entenderem? Então, a literatura nada mais é do que a representação literária do pensamento do homem naquele período que ele está vivendo. Tá certo? Mas a gente vai ver isso de maneira esmiuçada e vocês vão encontrar isso também no material que eu mandei para vocês no... Eu tô falando, e tô pesquisando outra coisa aqui. Vocês vão ver isso no material que eu enviei para vocês, digitado, tá? O material que eu mandei, o conteúdo que eu mandei para vocês, para que vocês tenham isso também escrito. Então, a gente vai perceber que cada período da história é um período literário. A gente vai ter essas impressões. Então, vamos lá para eu ver se eu consigo dizer para vocês de maneira bem rápida, bem breve, para até não ficar enfadonho,
como se dá esse período, né, esse conceito do que é literatura. Vamos lá. Quando eu digo para vocês que a literatura, ela é a arte da palavra, eu quero dizer realmente que a gente tem que tomar cuidado para não ficar doido, tá? Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer isso em 5 minutos. A gente vai falar sobre isso, sobre a definição de literatura. O que é essa matéria que a gente vai estudar no ensino médio, que a gente vai estudar no vestibular, que a gente vai estudar para concurso? É aquilo que eu já disse. Literatura é a arte da palavra escrita. Ponto. Por ser tão simples, isso cria muitos questionamentos. Por quê? Porque nem toda literatura é escrita. Disse que a Ilíada e a Odisseia, que é atribuída a Homero na Grécia Antiga, elas foram contadas geração após geração oralmente, até que Homero traduz em 2 epopeias. Então, existe uma literatura oral? Existe. Literatura também pode ser o quê? Uma história em quadrinhos, apenas imagens. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo refinar isso. Literatura é a arte da palavra, sobretudo escrita. A maioria das obras que a gente vai estudar para concurso, para vestibular ou para prova do nosso ensino médio, cai isso, que é a arte da origem da palavra escrita. A origem dessa arte vem de muito longe, vem das cavernas, né? E ela começou com o quê? Com a escrita? Não, porque lá na pré-história, 40 mil anos antes de Cristo, a gente já conseguia identificar os primórdios, os esboços da literatura. Onde? Naquelas pinturas rupestres que estavam nas paredes, feitas pelos homens da caverna, lá já tinha uma escrita quando eles desenhavam. Eles escreviam daquela forma, era como eles se comunicavam, né? Então eles colocavam na parede aquilo que eles experimentavam, que eles vivenciavam. Por isso que a literatura lá na pré-história, nas pinturas rupestres, é feita dessa maneira e é uma maneira de se comunicar. Depois, há uma formalização da literatura. Porque se a literatura é uma arte da palavra escrita, a palavra literatura significa o quê? Letra. Letra escrita. Do latim litere, que já botei lá na apostila. Então, uma vez que o homem fez a palavra escrita, foi por 4.000 a.C., quando foi desenvolvido na Mesopotâmia o primeiro código escrito, tá? A famosa escrita cuneiforme, que tem uma forma, surge a primeira letra. Ela surge aí. A formalização da letra escrita surge na Mesopotâmia, mas essa literatura não era artística. Ela era pragmática. Ela servia para quê? Para contar quantos sacos de trigo foi colhido, para contar quantos animais tem no celeiro, para contar quantas galinhas existem, mas não havia um teor artístico, poético. Quando que essa literatura se torna arte literária? É mais ou menos no século IV antes de Cristo. Aonde? Na Grécia Antiga. Então, é na Grécia que a gente vai consolidar a arte literária. Preste atenção, eu não estou falando que foi na Grécia que se escreveu primeiro de forma artística. Houve manifestações artísticas antes da Grécia, né? Como, por exemplo, os próprios primatas que escreviam nas pinturas rupestres, tá? Ela também é arte, mas ela explode como arte literária na Grécia, porque tem um monte de gente, uma galerona escrevendo de formas muito diferentes, com objetivos diferentes, e é assim uma explosão da literatura. E ela se consolida como arte aonde? Aí, na Grécia, século IV, 400 anos antes de Cristo. É aí que entra quem? Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo, um sábio maravilhoso, em que ele escreve uma obra que ele divide a literatura em 3 gêneros básicos essenciais: épico, lírico e dramático. Isso que a gente vai ver. É a primeira vez que alguém sistematiza o ensino da literatura. E não por acaso, esse vai ser o conteúdo inicial da gente e o conteúdo inicial também de concursos e vestibulares. Mas isso a gente vai ver depois, gêneros literários. Mas eu quero que vocês lembrem disso, que foi com ele, tá?
com ele. Arte da palavra, surgimento na pré-história da caverna, formalização da escrita na Mesopotâmia e a consolidação da arte literária com os gregos e ele, Aristóteles, escrevendo a arte poética. Se vocês entenderam, gente, por favor, dê um feedback. Se acha que ficou confuso, dê um feedback também. É muito importante que a gente tenha noção de como é feita essa questão da literatura e da arte da palavra, de como a gente se comunica. É muito importante saber que essa arte está na música, nas pinturas, né, nas artes visuais, na poesia, no cinema, na televisão. Isso tudo eu coloquei minuciosamente para vocês no conteúdo escrito. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não hesitem em me perguntar. Tá? Eu vou fazer um outro vídeo depois, deixa primeiro vocês irem se habituando com essa nova matéria e esse novo jeito e me perguntem. O que eu quero que vocês entendam é que a literatura e a história, elas estão entrelaçadas, que os períodos que a gente vai passando, as escolas literárias, elas conversam com os períodos históricos, com as mudanças dentro da história, que a gente tem que entender que desde sempre, de alguma maneira, nos comunicamos, e quando passamos a nos comunicar através de desenhos, que eram os desenhos rupestres lá dos homens das cavernas, dos primatas, nós estávamos fazendo uma escrita. Que na Mesopotâmia, mesmo ela sendo pragmática, que servia apenas para nos identificar, para nos dar uma informação, ela era uma escrita, mas ela ainda não era uma arte, porque a gente vai ver que quando a gente fala de texto literário, ele tem rebuscamento, ele tem poesia, ele tem figuras de linguagem, mas a gente vai ver isso com o tempo, tá bem? Então vamos aproveitar esse tempo, né, que também é o agora, porque a gente só vive no presente, e captando essas informações. Vocês vão encontrar muitas coisas no podcast que tem do Aplix, que é essa plataforma nova criada pela Sedu, que eles têm um podcast lá falando sobre literatura. Deem uma olhada, tá muito interessante. Deem uma escutada, né? Porque é para escutar podcast. Então tá bem. Muito obrigada. Namaskar.